Então, galera, ó, continuando o tema funções orgânicas, e nós, até a aula anterior, nós estamos vendo, a gente está estudando o tema hidrocarbonetos. Só que a partir da aula de hoje nós vamos estudar o que? Os hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, os compostos cíclicos e compostos aromáticos. Tá bem? Então, né, os hidrocarbonetos, rapidinho, eles contêm a fórmula CXHY, ou seja, são formados por carbono e hidrogênio. E eles são divididos em alcanos, alcenos, alcadianos, alcinos, compostos cíclicos e aromáticos. Então, os alcanos até os alcinos a gente viu nas aulas anteriores. E a aula de hoje são os compostos cíclicos e aromáticos, né? Então, vamos lá. O que são os compostos cíclicos? Então, já pelo nome, a gente consegue identificar que são hidrocarbonetos cíclicos. O que quer dizer isso? Eles apresentam cadeia fechada, ao contrário do que a gente estava vendo até anteriormente, tá? E eles podem ser divididos entre os ciclo-alcanos. Então, o que são ciclos alcanos? São ciclos que apresentam apenas ligações simples, ou seja, são os alcanos de cadeia fechada. O que são cicloalcenos? Cíclicos que apresentam apenas uma ligação dupla, tá? Por isso que são alcenos. Essa ligação dupla é uma insaturação. Então, os cicloalcenos são os alcenos de cadeia fechada. Também são os cicloalcinos, que são cadeia fechada, é uma ligação tripla, né? E aí por diante, pode ser o ciclo alcadieno, ciclo trieno, ciclo dienos, e aí vai, tudo bem? Porque os cíclicos, os compostos cíclicos, eles podem ser de cadeia fechada e as cadeias podem ser de 3 até vários átomos de carbono nessa cadeia, tudo bem? Tá? Só para vocês terem uma ideia, o ciclo alcanos, né, como de praxe, ele tem a fórmula CnH2n, tudo bem? O ciclo alcanos, tá? Por quê? Porque ele perde 2 átomos de hidrogênio em relação aos alcanos, porque precisa fechar a cadeia, tá joia? Tranquilo aqui essa parte, né? Então, como que a gente pode demonstrar a estrutura desses átomos, né? Então, aqui a fórmula estrutural, por exemplo, aqui, ó, de um ciclo contém 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 5, né? Aqui todos esses 3 aqui ó, são cicloalcanos, e aqui um ciclo alceno, né? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, e tem uma ligação dupla, tá? Então, eles podem ser demonstrados dessa forma aqui, né? Seriam aquelas conhecidas fórmulas ou forma geométrica, tá? Um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono com a dupla ligação, tudo bem? Então, aqui é a fórmula estrutural, tá? Aqui é a forma estrutural na forma de bastão, e aqui, desculpa, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aqui é a fórmula molecular, tá bom? Aqui em cima está errado. Então, gente, ó, os cicloalcanos. Então, como derivado do petróleo, constituem alguns dos muitos compostos utilizados no cotidiano, tá? Então, assim como os alcanos, alcenos, os cicloalcanos também são derivados do petróleo, a maioria de seus compostos. Por exemplo, o ciclopentano, ele é um hidrocarboneto muito inflamável, tá? Muito inflamável, ou seja, ele pega fogo rapidamente, ele entra em combustão rapidamente e muito facilmente. Então, gente, uma coisa que tem que tomar muito cuidado por exemplo, com relação a incêndio e segurança em laboratórios, né, que prevenir incêndio tanto em laboratórios quanto em indústria química. Por quê? Porque muitos desses compostos que são utilizados em laboratório ou na indústria, eles são altamente inflamáveis, tá? E quando esse tipo de laboratório pega fogo, é muito difícil controlar. Por quê? Porque, primeiro, o bombeiro não chega lá apagando fogo, porque não sabe o que tem lá dentro. Porque alguns compostos, se você põe água, ele acaba aumentando a chama, acaba acelerando o fogo ao invés de apagar. Então, é muito perigoso. Tem que trabalhar com muita segurança em laboratórios de indústria química. Normalmente, quando pega fogo em algum desses laboratórios, ou laboratório de pesquisa do ensino, ele se acaba por um todo. Tá? O prédio se acaba por um todo, porque não tem como controlar. Porque muitos, não só o ciclopentano, mas muitos compostos orgânicos, eles são altamente inflamáveis, tá? E outra coisa, normalmente você não usa água para apagar fogo. Você pode usar água, por exemplo, numa residência que não vai ter compostos químicos. Por quê? Porque muitos desses compostos, eles não interagem com a água.
Então, ao invés de você apagar o fogo, você acaba espalhando o fogo, tá? Ou você acaba pulverizando mais ainda esses pulverizando o seguinte, você espalha muito mais esses combustíveis, esses reagentes, né? Esses solventes, no caso, e você acaba aumentando o fogo. O fogo que estava só em um determinado local, ele acaba indo para um outro local, porque a água acaba arrastando esses solventes, no caso, esses compostos, tudo bem? O ciclo hexano, gente, ele é um dos solventes mais utilizados na indústria, tá? Ele é muito utilizado por quê? Porque o ciclo hexano ele é barato, tá? Ele é muito barato, porque como ele é um derivado do petróleo, e ele é formado tanto no processo de destilação, quanto na hora de você fazer outros processos de refino do petróleo, tá? E ele é utilizado como solvente, como um removedor de tintas e vernizes, tá? E ele também ele é precursor para a obtenção de outros compostos, por exemplo, o nylon, tá, gente? Nylon é muito utilizado na indústria de tecidos. Então, o nylon ele é sintético, ele é produzido, por exemplo, a partir do ciclo hexano, tá? E tem que tomar muito cuidado também que o ciclo hexano está presente nos combustíveis, por exemplo, na gasolina e no diesel, tá? Tomar cuidado porque a gasolina e o diesel não é bom ficar cheirando. Por quê? Porque tem ciclo hexano, compostos aromáticos e outros compostos que são altamente maléficos para a gente, tá? Então, no caso aqui, um ciclo alceno, como também derivado do petróleo, ele constitui alguns dos compostos usados também no nosso cotidiano. Por exemplo, ele é muito utilizado como precursor na indústria química e petroquímica, porque o ciclo hexeno ele é muito utilizado para a obtenção de polímeros, tá? Então, todo polímero que tem cadeia fechada ou se começa basicamente na onde? No ciclo hexeno, tá? Se eu não me engano, o PET, tá? Começa com o ciclo hexeno também, tá joia? Então, na nomenclatura, gente, a nomenclatura é bem tranquila. Então, para os cicloalcanos, como que vai ser a nomenclatura? Se inicia com o nome ciclo, depois o prefixo, o an e o mais o. Então, vamos entender direitinho para quem está com dúvida. Então, o que é o ciclo? O ciclo, né, é o hidrocarboneto de cadeia fechada. Então, a gente tem que distingui-lo da cadeia aberta. Então, começa com o ciclo. O prefixo, lembra lá das aulas anteriores? Ele está relacionado ao número de átomos de carbono na cadeia carbônica, tudo bem? Ou seja, se é um é met, se é dois é et, e assim vai. O afixo, que é esse meio aqui, ó, nesse caso aqui, ó, é um an, é o tipo de ligação. Então, quando é, por exemplo, para alcano, é an, para alceno é um quê? É um eno, tá? É um en aqui. E o sufixo o é a função orgânica, que é o hidrocarboneto. Tudo bem? Então, ó, esse composto cíclico aqui, ó, cadeia fechada, tudo bem? 4 átomos de carbono. Então, como que é o nome dele? O nome dele é ciclobutano, tá? Se fosse de cadeia aberta, seria o butano. Então, vamos lá, ó. Então, o ciclo, o que quer dizer o ciclo? Cadeia fechada. Tudo bem? Tá? Então, o ciclo aqui é porque ele tem cadeia fechada. Tranquilo de ver. But, aqui ó, but, porque tem 4 átomos de carbono na cadeia. Ó, 1, 2, 3, 4. An, porque só apresenta ligações simples, né? Ó, aqui ó, an, apenas ligações simples, por isso ele é um ciclo alcano. E o é um hidrocarboneto, que ele é um alcano, tudo bem? O O aqui, tá joia? Então lembra-se sempre do nome, tá? A morfologia do nome do determinado composto, ele tem todo um conhecimento antes aqui. Tudo bem, gente? No começo é mais difícil, mas depois vocês pegam isso facinho. Então, este aqui, ó, fazendo o mesmo sentido, né? Então, aqui dá para ver os 4 átomos de carbono. Aqui, ó, lembra? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é os vértices desse hexágono, tá? Então, o nome dessa molécula é o quê? É o ciclo, porque é fechado, hexano. Hex porque tem 6, an porque é um alcano e o porque é um hidrocarboneto. Tudo bem? Então, ciclo butano, ciclo hexano, que foi o que eu tinha comentado anteriormente. Tá? Agora, gente, nos compostos cíclicos ramificados, é muito parecido com sem ser a ramificação. Então, a nomenclatura ela segue as mesmas regras de alcanos, alcenos e etc. Então, neste caso aqui, ó, como que é o nome dessa molécula? Então, aqui, ó,
tem a parte cíclica aqui, ó, que são 3 átomos de carbono, e aqui tem uma ramificação, que é o metil, tá? Então tem uma metila aqui, ó. Então o nome dessa molécula é o metilciclopropano, tá? Ciclo porque é fechado, prop porque são 3 átomos de carbono, ano porque é um alcano, tudo bem? Joia? E essa molécula aqui, ó, aqui tem o quê? Uma etila, porque são 2 átomos de carbono aqui na ramificação. E aqui são 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então é o etilciclopentano, tá? Tranquilo, né? Aí, ó, se houver 2 ou mais ramificações, deve-se numerar os carbonos do ciclo partindo da ramificação mais simples. Gente, tomar cuidado com isso aqui, tá? Porque às vezes, quando eu estou montando as aulas, eu tenho alguns arquivos em PDF e tal, por quê? Porque eu preciso pegar essas moléculas para mostrar para vocês. Só que às vezes está lá, eles estão pintadas, estão cor diferente. Então, para ficar bonitinho, eu vou lá na internet, tá? Eu vou lá na internet e coloco lá, eu quero a molécula, sei lá, do metiletilpropano. Então, eu coloco lá e às vezes tem a molécula lá bonitinha, do jeito que eu quero, né? Da forma que eu quero. Só que muitas vezes na internet, eles não seguem as regras do certinho lá do que estão nos livros, tudo bem? Então tome muito cuidado quando for ler qualquer material de internet ou qualquer figura e observar a fonte. Por quê? Porque agora, neste último aqui, ó, se houver 2 ou mais ramificações, deve-se numerar os carbonos do ciclo partindo da ramificação mais simples. Eu vi isso aqui muito errado, tudo bem? Muito errado. Então, como assim? Ó? Por exemplo, aqui tem um ciclo, tudo bem? E aqui ó, tem uma metila e aqui tem uma etila, ou seja, um átomo de carbono etil e aqui metil, desculpa, e aqui etil. Tudo bem? Então agora a gente tem que enumerar ou numerar os carbonos do ciclo, tá? Então, pela regra que eu peguei lá do livro, que eu consulto, né, que foi um dos livros que eu passei para vocês, que é lá o livro do Solomons, ele que acontece? Ele começa a ramificação a enumeração pela ramificação mais simples. Mas na internet estava errado, estava aqui começando do 1, tudo bem? Então, como essa é mais simples, aqui é o 1, tá? E depois esse é o 2, esse é o 3, tá? Então, sempre a numeração ela pode ser o sentido horário ou anti-horário, desde que, se essa é 1, esse aqui tem que ser o menor número. Então, se aqui é 1, 2, 3, ele não poderia ser para cá, senão seria 2, 3, 4, aqui é 1, 2, 3, 4 seria 5, não pode ser um 5. Então, 1, 3. Então, começa do 1 por quê? Porque essa aqui é uma ramificação mais simples do que essa. Tá? Aí o nome vale o anterior. O que é a regra lá anterior? Ou é a mesma regra? Começa o nome por ordem alfabética. Então, como que é o nome dessa molécula? 3-etil, 1-metil. Tá? Porque etil, na ordem alfabética em português, ele vem antes do metil. Claro que em inglês é muito parecido, tá, gente? Então, não tem esse problema normalmente no inglês, tá? Porque esse nome metil, etil, propin, ele vem do inglês. E é mais ou menos, começa com as mesmas letras. No caso aqui, o E, M, tanto em português quanto em inglês, tá bom? Então, ó, lembra, por que esse aqui é o 1? Porque é a ramificação mais simples. Aqui, ó, 1, 2, 3, porque tem que ser o menor número, tá? Só que na hora de dar o nome, começa por ordem alfabética. Por isso que aqui o E vem antes de N. Então é 3-etil, tá? 1-metil ciclohexano, porque tem um ciclo, tá? Com 6 átomos de carbono. Beleza? Essa aqui é a mesma coisa, tá, gente? Ó, agora mudou um pouquinho. Agora nós não estamos mais no ciclohexano. Agora é um ciclohexeno. Tomar muito cuidado, tá, gente? Que eu já coloquei aqui para vocês. Porque era de se esperar que a gente enumerasse esse 2, como aqui, ó. Porque quando a gente tem um alceno, a gente sempre vai começar a enumerar mais próximo da dupla ligação. Só que esse aqui, ó, poderia ser 1, 2, mas na verdade não. Ele tem que começar por onde? Tem que, o 1, obrigatoriamente, o número 2 tem que fazer parte da dupla. Então não poderia ser assim, ó, 1, 2, 3. Tem que ser assim, ó, 1, 2, 3. Tudo bem? Então qual que é o nome dessa criança aqui, ó? Se esse, ó, essa enumeração, gente, é muito importante, tá? Muito importante para a gente dar o nome correto. Claro que se errar alguma coisinha ali, não tem problema, tá? Então, se esse é o carbono 1, 2, 3, qual que é o nome dele? 3-metil,
Aí a gente tem que falar onde está a dupla. Então é o ciclo, tudo bem? Ciclo, but, tá? Porque são 4 átomos de carbono, um eno, porque a dupla ligação começa no carbono 1, tudo bem? Ó, então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3 metil, ciclo, but e um eno. Tá joia? Esse é o nome UPAC oficial. Tá? Uma coisa importante, gente, que lá no ensino médio vocês não aprendem. Então, isso aqui é uma coisa de ensino superior. Os cicloalcanos, eles não são compostos planares. Como assim? Apesar da gente demonstrar ele como um plano, as figuras geométricas, eles não são planos. Eu vou mostrar para vocês. O ciclo hexano, ele apresenta uma estrutura de cadeia. Tá? Cadeira, desculpa aqui, não é cadeia, cadeira, como seria a cadeira de dentista. Como assim? Então, ao invés dele ser aquele que a gente mostrou lá, um ciclo com 6, ele não é plano. E ele, o que acontece? Os átomos de carbono, eles são tetraédricos. Então, pega esse aqui, ó. As ligações aqui, ó, entre os átomos, ele não é 90 graus, e sim 109,5 graus. Tudo bem? Tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, vocês conseguem ver aqui em preto que isso aqui parece uma cadeira de dentista, onde aqui ó, seria a parte das costas, aqui a parte que a gente coloca a perna e aqui em cima a parte da cabeça, tudo bem? E as ligações químicas dos átomos de hidrogênio, eles podem ser ditas assim, ó, em azul aqui, ó, posição equatorial, porque como se a gente pensasse uma linha do Equador aqui, tá? E aqui as posições em vermelha, tá? Que estão, vamos dizer assim, ó, 90 graus do vértice aqui, ó, seriam as posições axiais, tudo bem? Então, primeira coisa, os compostos cíclicos não são planos, ao contrário dos compostos normais que a gente vai ver mais pra frente. E, no caso ciclo hexano, que é o mais importante dos cicloalcanos, ele apresenta uma forma de cadeira, tá? Como se fosse uma cadeira de dentista, tudo bem? Tá joia? E o que acontece? Os cicloalcanos, eles apresentam várias conformações geométricas. Antes de continuar, eu digo o seguinte: por que os cicloalcanos, no caso, o ciclo hexano de 6, ele é o mais importante dos ciclos? Porque ele é um composto muito estável, tudo bem? Os compostos cíclicos com menos de 6 átomos de carbono, ou seja, de 5 e principalmente de 4 e de 3, eles são muito instáveis. Por quê? Porque eles não conseguem ficar com um ângulo de 109,5 graus. Ou seja, compostos cíclicos, principalmente os de 3 e 4 átomos de carbono, eles tendem a se abrir esse ciclo. Tudo bem? Por isso que eles são compostos, os compostos cíclicos de 3 e 4, tá? Eles são instáveis, tudo bem? O de 7 é relativamente estável. Aí o de 8 também é estável. Então, os compostos cíclicos, os cicloalcanos de 6 e 8 átomos de carbono são os mais estáveis. O de 9 para cima também não é muito estável, não. Tudo bem, gente? Tá? Então, ó, o que eu quero que vocês entendam? Que aqui, ó, tem a forma de cadeira, tem aqui, tá? Então, só para vocês entenderem a coordenada de transformação, o que seria uma coordenada de transformação? Porque essa cadeira ela pode se movimentar, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque essas moléculas elas não são paradas. Toda molécula na natureza ela fica vibrando, ela tem movimentos de vibração, de translação, de rotação, tudo bem? Então, se a gente for pensar em forma de energia, então aqui, ó, coordenada de transformação em termos de energia, quando ele está na forma de cadeira, tá? Dessas duas formas aqui, ó, ele apresenta a menor energia, que é dita energia zero, ou seja, ele está no seu estado fundamental, tudo bem? Quer dizer que ela está parada? Não, quer dizer que ela está mais estável, tudo bem? Então, observe que aqui, ó, a cadeira está aqui a parte da cabeça, aqui a parte do pé. Aqui só inverteu, tudo bem? Aqui a parte do pé, aqui a parte da cabeça, se a gente for pensar em estar deitado, tudo bem? Então, o que acontece? Essa cadeira, ela pode se mover para o quê? Para meia cadeira. Aqui não está tão bom de ver aqui, ó, mas o que seria essa meia cadeira? Mantém o pé e aqui, ó, ao invés de ter essa parte da subida da cadeira, é como se ela fosse reto aqui, ó, tudo bem? Essa parte aqui, ó. Então, mantém o pé, vamos dizer assim, ó, tá? E uma parte é reta, ou seja, ela tem uma energia maior que a energia de cadeira, tudo bem? E depois da meia cadeira, ela pode ser o barco. Tá vendo que seria o barco aqui, ó? Seria, ao invés de aqui, ó,
está para cima a parte da cabeça, essa parte está para cima. Então, quando ela sai de cadeira para meia cadeira, a energia aumenta em 43 kJ. Quando ela desce para o barco, ela está aqui ó, em termos de 25. Tá? Só que, como eu falei para vocês, como essas moléculas elas podem vibrar, rotacionar, transladar, o que acontece aqui ó, seria o barco torcido. Então, o barco torcido, por incrível que pareça, o que acontece? O barco torcido tem uma energia maior do que o barco. Tá? Então, o que acontece? Ele vai sair dessa cadeira, tudo bem? Onde essa parte aqui vai subir e essa parte de baixo. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, que essa parte aqui mantenha de baixo aqui, tá? E essa parte ficou reta, foi para essa aqui, tá? Tudo bem? E depois subiu no barquinho de novo. O barco torcido, ambos aqui, ó, tem um menor lugar, tá? Uma menor energia. E depois, quando volta para a meia cadeira, também sobe, até ela voltar para a cadeira de novo. Então, lembre-se que a parte do pé e da cadeira ela pode se mover. E isso está relacionado a energias. Tudo bem, gente? Isso está muito relacionado, gente, àquelas ligações axiais e equatoriais quando a gente enxerga a molécula. Vamos dizer assim, na cadeira de dentista, a gente enxerga pela parte do pé. O nosso olho está na parte do pé. Quando os átomos de hidrogênio estão mais distantes, tá? Como é a forma da cadeira, ele fica com uma energia menor. Tudo bem? Mas eu não vou entrar nisso a fundo, porque isso é só quando vai estudar reações específicas de cicloalcanos, isso é importante. Tá? A informação que eu quero dar para vocês é o seguinte, que os cicloalcanos não são compostos planares, como a gente vê nos desenhos das imagens. Tudo bem? Para finalizar o tema, hidrocarbonetos são os compostos aromáticos. Tá? Então, o que são os compostos aromáticos? São compostos que possuem um ou mais anéis benzênicos, tá? Chamados de aromáticos, em sua molécula. Tá? Então, presta bem atenção. Para ser aromático, o composto deve apresentar ligações duplas e simples conjugadas dentro do anel. Ou seja, ele tem que apresentar uma aromaticidade. Então, uma molécula ela é obrigatoriamente um composto aromático quando ele tem duplas simples dentro do anel. Como assim, professor? Esta molécula de benzeno. A molécula de benzeno, neste caso sim, ela é planar, ela é uma molécula plana, ao contrário do cicloalcano. Tá? E esta molécula, ela nem é considerada, nem neste caso aqui, apesar de ter 3 duplas, ela não é um ciclotrieno, ela é um composto aromático. Essa molécula tem propriedades bem diferentes dos cicloalcanos, dos cicloalcenos, dos ciclotrienos, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ela tem aqui, ó, acompanhem bem, ó, ela tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples e assim vai. Ah, mas está aqui nesse carbono, essa dupla poderia estar aqui também, poderia ser dupla, simples e assim vai. Então, o benzeno, que é o quê? Tem 6 átomos de carbono, onde tem dupla, simples e assim vai, ele é um composto aromático. Tá? Então, esta molécula aqui, como eu falei, não é um ciclotrieno, e sim, ele é um aromático, é o benzeno. Tá? E essa molécula ela pode ser representada dessa forma, ó, dupla simples e assim vai. Então, como que a gente vê nos livros? Como essas duplas simples, o que acontece? Isso chama-se aromaticidade, porque essas duplas ligações são pares de elétrons que estão fazendo o quê? Eles estão girando aqui ó, entre a molécula, tudo bem? Eles não estão estáticos, tudo bem? Então, se você pegar o comprimento de ligação entre átomos de carbono na molécula aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma entre esses dois átomos aqui, ó, tem uma dupla ligação e aqui uma simples, tá? Se fosse, por exemplo, só uma simples, uma dupla, a ligação química da dupla teria um tamanho, tudo bem, menor em relação à simples, tá? E a energia entre os átomos aqui estaria mais fortemente ligada do que aqui. Mas quando a gente pega para esta molécula aqui, ó, todas as ligações têm o mesmo tamanho e a mesma energia. Isso quer dizer o seguinte, que esses elétrons eles estão girando em volta aqui, ó, tá? Por isso que a gente representa os compostos aromáticos como uma bolinha. Por quê? Porque quer dizer que os elétrons estão girando entre os átomos aqui, tá? A estrutura de Kekulé, tá, gente? Foi um dos primeiros a propor a química orgânica. Tudo bem? Tem que tomar muito cuidado. Então, isso aqui são os anéis aromáticos. Por que tem que tomar cuidado? Porque aqui temos duas moléculas. Tá? Uma dessas moléculas
é aromático e a outra não. Qual que vocês acham que é aromático ou que não é? Temos uma diferença. Temos aqui ó, ambos anéis de 5 átomos, tudo bem? Só que aqui tem um nitrogênio, tá? Então, gente, primeira coisa, esta molécula aqui, ó, não é aromático, tudo bem? Porque, ó, dupla, simples, simples, tudo bem? Então, essa molécula é um ciclo dieno. Então, tem propriedades totalmente diferentes dos compostos aromáticos, tá? Já esta molécula, apesar de ter o átomo de nitrogênio, ela é aromática. Por quê? Ó, dupla, simples. Esse par de elétrons continua como se fosse uma dupla ligação. Ó, simples, dupla, dupla. Ou seja, dupla, simples, e aí vai. Então, essa molécula que se chama-se pirrol, muito utilizada na indústria, é um composto aromático. Esta não, tudo bem? Então, gente, os compostos aromáticos, eles também são uma fonte de compostos aromáticos, são os derivados do petróleo, a principal no caso. A principal fonte de todos os hidrocarbonetos é o quê? Petróleo. Ele constitui muitos dos compostos usados no cotidiano, né? Então, por exemplo, o benzeno ele é utilizado como solvente, tá? Um solvente muito barato. Por quê? Porque ele está no petróleo, gente. Quando você destila o petróleo, vai sair cicloalcano, vai sair benzeno, vai sair naftaleno, outras moléculas, assim como a gasolina, tudo bem? Então, ele é muito utilizado na indústria petroquímica, na indústria de tintas, vernizes e também muito utilizado na indústria do couro, tá, gente? Tá? Só que qual é o problema? Benzeno e a maioria dos compostos aromáticos, eles são muito tóxicos, principalmente eles são cancerígenos, tá, gente? E tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por quê? Porque como ele é um derivado do petróleo, ele é muito barato, ele é muito utilizado na indústria, tá? Principalmente na indústria de couro, então tem que tomar muito cuidado, né? E o benzeno, como eu falei para vocês, ele é muito cancerígeno. E qual tem que tomar muito cuidado? Qualquer dia que vocês forem abastecer o carro de vocês, o carro dos pais, do amigo, enfim, dá uma olhada na bomba de gasolina, tá? Então vocês vão ver lá que na gasolina tem benzeno, tudo bem? Por quê, gente? Porque a gasolina você tem que pensar o seguinte: pega-se o petróleo, o que faz? Destila esse petróleo. Na hora que vai se destilar o petróleo, vai sair vários hidrocarbonetos, inclusive o benzeno, tudo bem? Então eles pegam isso aí e vendem, entendeu? Dá para tirar? Dá, mas fica caro, por isso que tem na gasolina, tudo bem? E outra coisa, tem que tomar muito cuidado. Vários fluidos de buzina, tudo que você pensar de buzina, aquelas buzinas de torcida, enfim, ele tem benzeno ou alguma molécula próxima, tudo bem? Então tomar muito cuidado, porque às vezes tem uma molecada que quer ficar doido e fica cheirando isso, tá? Perigosíssimo, porque é altamente cancerígeno, tá? E tem que tomar cuidado, gente, que esses compostos cancerígenos ele não vai te matar na hora, tá? Mas lá quando você estiver na frente, mais velho, você vai ver os problemas que vão ter, tudo bem? Então toma muito cuidado com isso aqui, tudo bem? E o naftaleno ele não, apesar de ser aromático, ele não é perigoso tanto o naftaleno, ou o benzeno, tá, gente? E o naftaleno ele é conhecido como o quê? Como naftalina, tá, gente? A naftalina, acho que vocês sabem, principalmente os nossos avós usavam muito por quê? Colocar lá no guarda-roupa para não vir traça, tudo bem? Claro, já não se faz mais isso. Mas o naftalina ele é muito utilizado ainda como faz parte de alguns inseticidas, tudo bem? Tá? Por exemplo, eu gosto de comprar naftalina porque em casa tem pomba, ele dá uma assustada na pomba, tudo bem? Então, ele é utilizado ainda como um inseticida. Tá? E o tolueno ele é extraído dessa bálsama de tolu. Ele é utilizado também como solvente na síntese orgânica. Tá? Então, aqui, ó, o naftaleno tem essa geometria aqui, ó, são dois ciclos, tá? E o tolueno, tá, gente? Então, benzeno e tolueno, eles são os principais compostos para a síntese orgânica de compostos que têm o quê? Os anéis aromáticos. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês, gente, é que assim, professor, você fala que quase todos os compostos, por enquanto, são derivados do petróleo. Por quê? Porque hoje a gente extrai muito petróleo em vários países. E como se extrai petróleo? A indústria petroquímica e de refinaria ela é muito grande no mundo, gente. Então, se você tem a disponibilização de uma matéria-prima que você tem know-how de trabalhar com ela, já é totalmente estabelecida e tem um preço barato, vão utilizar esse tipo de compostos.
É claro que o mundo mudou muito de 120 anos atrás, quando foi descoberto e utilizado o petróleo, para agora. Então, hoje em dia, a gente tende a usar compostos mais, vamos dizer assim, quimicamente saudáveis, quimicamente mais verdes. Então, ao invés de utilizar benzeno, usar outros solventes que não possam tanto fazer mal à nossa saúde quanto ao meio ambiente. Só que, gente, a vida é um mercado, tá? Não adianta eu inventar uma molécula tão boa quanto o benzeno, muito melhor, que não faça mal para o ser humano, para a natureza, enfim, só que se o preço não é competitivo, tudo bem? Então, eu falo, é igual a gasolina. É, por que, que a gente ainda vai usar a gasolina nos nossos carros por mais um longo tempo? Porque ainda as alternativas, por exemplo, aqui no Brasil tem o etanol, que é uma boa alternativa, mas nos outros países não tem etanol. E não vale a pena eles comprarem etanol, que seja do Brasil, dos Estados Unidos ou quem produz, para colocar no carro deles. Tá? Ah, professor, mas o futuro está para o hidrogênio, os carros elétricos, enfim. Sim, o futuro está nesses carros, mas ainda o preço ele economicamente não é viável. Uma coisa é um carro, outra coisa são milhões de carros que circulam. Tá? Então, sempre é um termos de mercado. E outra coisa, gente, que eu quero falar rapidinho. Essas indústrias petroquímicas e refinaria, principalmente a Shell, Mobil, Petrobras, enfim, aqui, essas petrolíferas, vamos dizer assim, elas têm um poder econômico muito grande. Então, elas têm tecnologia muito avançadas. Até onde eu sabia, a tecnologia para se produzir hidrogênio em larga quantidade, para ser utilizada, quem detém essa tecnologia? Essas empresas. Só que essas empresas elas não vão vender hidrogênio para utilizar nos carros, incentivar isso, enquanto ela está vendendo petróleo, gente. Tudo bem? Por que, que eu vou largar o petróleo, o gasolina, o diesel para vender hidrogênio se ainda eu tenho detenção de petróleo e hidrogênio, essa indústria já está sedimentada, já está estabelecida e eu estou ganhando dinheiro com isso? Tudo bem? Claro, tem aí a força política, tem, enfim, né? Mas, gente, é tudo isso questão de mercado, tá joia? Vocês, como engenheiros, sabem muito bem disso, todos os engenheiros. Então, gente, a nomenclatura dos compostos aromáticos. Apesar de possuírem um nome oficial lá, determinado pela IUPAC, muitos desses são mais conhecidos pelos seus apelidos, né? Então, neste caso aqui, ó, esta molécula seria o quê? O metilbenzeno, tá? Porque tem o benzeno e o metil, só que o nome dele mais conhecido é como o quê? Tolueno, tá joia? Essa molécula aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, começa aqui, ó, pela ramificação mais simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como que é o nome dessa molécula? 3-etil, 1-metilbenzeno. Tudo bem? Essa aqui tem o seu nome IUPAC, tá? Esta molécula aqui é o fenantreno, tudo bem? E essa aqui é a antraceno, tá joia, gente? Então, o fenantreno e o antraceno são os nomes populares aqui, que eles pegam muito mais do que os outros, tudo bem? E eles são usados em vários, né, esses cíclicos que contêm 3, 4, 5, esses compostos que têm 5, os menores, como eu falei para vocês, eles são precursores para a síntese de outros compostos. Tá? Então, gente, quando há. Ah, isso aqui é interessante. Quando há mais de uma ramificação, se utiliza da nomenclatura orto, meta, para. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente tem aqui, ó, neste caso, normalmente aqui uma metila, tá? A gente coloca ele sempre para cima, tudo bem? E chama esse carbono de carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ao invés de chamar pelos números, o que acontece? Eles têm o nome e as posições. Então, se, por exemplo, aqui tem uma metila, que é o normalmente, claro, pode ser uma etila. O que é uma etila? 2 átomos de carbono. Pode continuar para cá, tudo bem? Só que ao invés de ter os seus números, ele chama o quê? Essas posições 2 e 6, orto, a posição 3 e 5, meta, e a posição 4, para. Tudo bem? Ah, como assim, professor? Então, como que seria o nome dessa molécula aqui? Ó? Essa molécula oficial, 1,2 dimetilbenzeno, tá? Mas ela também pode ser o quê? O orto, porque aqui na posição 1 para cima sempre, tá? Se aqui é a posição sempre 1 para cima, aqui seria a posição orto a 2. Então seria o orto dimetilbenzeno, tudo bem? Porque como eu falei aqui, ó, esse cara aqui, ó, é uma metila, esse também é uma segunda metila. Como eu falei para vocês, poderia ser uma etila? Poderia, tá? Só que esse composto também tem um apelido, seria o orto chileno, tá?
Porque os chilenos são aqueles, né, com X, né, não é do povo do Chile, que tem um anel aromático e duas, no caso aqui, ó, duas metilas, tudo bem? E se esse é o orto, esse obrigatoriamente é o quê? É 1,3 de metilbenzeno, tá? 1,3, tá? A posição 1,3 seria o quê? Se esse aqui é o R para cima, essa posição aqui é a posição meta. Se tivesse para cá não seria, porque senão ela inverteria, tá? Então 1,3 de metilbenzeno ou meta de metilbenzeno. Se aqui é a posição orto, O aqui é M de meta. Bem? Tá. E agora aqui, acho que é o último slide, os derivados de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Pela substituição de um átomo de hidrogênio, eles denominam-se grupo aril, tá? Por que isso, gente? Porque quando a molécula é muito grande, tem uma cadeia aberta muito grande, extensa, por exemplo, com 8, 10, 20 átomos de carbono, a gente pode chamar a cadeia fechada como uma ramificação, tá? Então, os derivados dos hidrocarbonetos aromáticos. O que seriam esses derivados? Substituição de um átomo de hidrogênio, eles são denominados grupo aril ou grupo arila. Como assim, gente? E esses grupos aril, eles são representados por esse traço AR, tá? Então, ó, esta ramificação aqui, ó, tudo bem? Aqui é uma ramificação. Esta ramificação é chamada de fenil, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque o fenil, ele vem do fenol, que vai ser quando a gente vê lá as funções orgânicas, tá? Então, não confunda o fenil com o benzil, tá? Porque apesar disso aqui parecer um benzeno, né? É um benzeno, mas aqui com essa ramificação, esse é o fenil e esse é o benzil, tá? E aqui, ó, se não tivesse essa ligação química aqui, ó, seria o tolueno, ó. O orta-toluil, meta-toluil, para-toluil, tudo bem? Então, isso como seria uma cadeia carbônica extensa, a gente pode chamar essas moléculas aqui de ramificação ao invés de cadeia da cadeia principal, tudo bem? Eu lembro quando eu falei isso lá, quando a gente estava estudando. Tá joia, gente? Tá? Então aqui, acabou a aula, vamos parar a gravação.